Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Mello e hoje nós iniciaremos mais uma série de estudos bíblicos, né, sobre teologia sistemática. Hoje nós falaremos sobre a soteriologia e nós teremos aí uma série de vídeos sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative aí o sininho de notificações para você sempre receber aí os nossos estudos. Esse estudo talvez será o mais longo de todos, né? Soteriologia é um assunto muito amplo que abrange vários tópicos, vários temas e nós vamos abordar todos aqui se Deus quiser. Então, ative aí o sininho de notificação para você sempre receber os nossos avisos aí e tudo aquilo que a gente quer transmitir para vocês. Então, vamos lá. Eu já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que você acompanhe com a gente aí por meio desses slides a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre eleição e reprovação, né? Quando e por que Deus escolhe, né? Será que alguns não são escolhidos? Né? Essa é a pergunta que fica, né? Nós vamos tratar aqui da doutrina da salvação, primeiramente por um aspecto calvinista, né? É o aspecto em que crê que a salvação pertence ao Senhor e é Ele que destina pessoas para o céu. Então, nós vamos falar a respeito disso na perspectiva calvinista, primeiramente. Então, bom, primeiramente, para nós entendermos a doutrina da eleição, né, de um aspecto calvinista, reformado, né, que é a doutrina que é pregada e é aceita, né, pela Confissão de Westminster e pelas igrejas presbiterianas do Brasil e batistas também de Confissão de Fé Reformada. São aí as grandes igrejas mais conhecidas, né, que aderiram a esse posicionamento. Hoje, o calvinismo é extremamente expandido por todo o Brasil, né, por todo o mundo. Então, inclusive, há várias igrejas, né, comunidades e igrejas até de confissão de fé pentecostais, né, arminianas, que se renderam aí ao calvinismo e têm aplicado esses princípios nas suas igrejas, né? Comunidades, pessoas que às vezes se formaram no seminário, que não tinham espaço na sua denominação por conta da sua visão reformada de cristianismo, né? Abriram suas comunidades, estão aí expandindo o calvinismo por todo o Brasil e por todo o mundo. Essa não é apenas uma doutrina que está apenas restrita às igrejas históricas, né? Tem muita igreja aí, tem muita gente pregando a escritura a partir de uma visão reformada, tradicional, histórica, né? Então, bom, primeiramente, falando sobre eleição e reprovação, a escritura nos diz que todos nós pecamos e merecemos a punição eterna. Então, por que que o Senhor Jesus, por que que Deus elegeu pessoas para a salvação? Por que que o Senhor Jesus, por que que Deus decidiu escolher pessoas para ser salvos? Isso não é uma injustiça? Isso não é um contrassenso com o amor de Deus e com tudo aquilo que a Escritura diz? Bom, primeiramente, não é injustiça porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, né? Desde que Adão pecou no Éden, o homem é corrupto desde a sua natureza, o homem é perverso, né? O homem desobedece a Deus em tudo, o homem não ama o Senhor, o homem está afastado da graça divina. Então, quando Deus decide salvar pessoas, colocar pessoas no seu reino, quando Deus escolhe pessoas para salvar, ele não está fazendo isso de maneira injusta, porque nós merecemos a punição eterna pelos nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que tropeçar em um só aspecto da lei, ele transgrediu toda a lei. Então, nós outrora estávamos afastados, né? A palavra de Deus
Diz em Efésios que nós éramos filhos da ira, que nós éramos escravos do pecado, que nós andávamos segundo os prazeres do mundo, não é? Que nós estávamos avessos a qualquer coisa que diz respeito a Deus. Então nós estávamos afastados de Deus. Por isso, todos nós que pecamos, nós merecemos a punição eterna. O fato de Deus escolher alguns para salvação não mostra que ele é injusto, pelo contrário, ele poderia mandar todos para o inferno, mas decidiu salvar alguns e por isso não distribui aí a sua punição a todas as pessoas, mas salva com graça, mediante a expiação e o sacrifício de Cristo, todos aqueles que ele deseja, não é? E que ele quer salvar. Então, nesse aspecto, a salvação não é algo injusto, porque o Senhor Jesus poderia mandar todos para o inferno. Deus poderia mandar todos para o inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, quando Deus, por meio da sua graça, resolve enviar Jesus Cristo para salvar os seus eleitos, o que ele está fazendo não é injustiça, mas é justiça, é graça, é misericórdia, é bondade. Como Deus coloca em prática a salvação? A doutrina da eleição muitas vezes tem sido caracterizada por ser uma doutrina que leva as pessoas para o céu de qualquer maneira, que salva de qualquer maneira, que já que é tudo graça mesmo, eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, não é? Eu não preciso pregar o evangelho, eu não preciso anunciar a salvação, como se a eleição fosse um passe de mágica, né? A pessoa está assim no mundo, de repente Deus vem e fala, olha, você é meu, aí ele vai lá, coloca dentro de uma igreja e a pessoa está convertida. Não, não é assim. Se nós estudarmos sistematicamente a Escritura, nós vemos que a eleição, a salvação de Deus, ela tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um tratamento, tem estágios, tem momentos em que a salvação é aplicada, e nós vemos por meio da Escritura, por meio dos escritos de Paulo, por meio de várias coisas, que como a salvação se desenvolve, como ela se desenrola nesse processo, né? O que nós chamamos aí em latim de Ordo Salutis, né? Ou a ordem da salvação. Nós temos uma ordem, nós temos uma sequência lógica que é apresentado, não é, por meio da Escritura, e que nós podemos ter aí compreensão de como o Senhor Jesus salva a sua igreja, salva o seu povo, redime, escolhe, não é? E aí, por fim, leva para o céu, para Nova Jerusalém. Bom, como esse processo começa? Primeiro, esse processo começa na eternidade, a eleição. A Ordo Salutis, né, ou a ordem da salvação, começa com Deus e não com o homem. Por isso que nós compreendemos que a salvação ela é monergista, né? Ela tem uma só via, começa com Deus. Né? Nós temos uma resposta humana, óbvio, mas essa resposta humana só é possível depois do chamado divino, da eleição divina. Essa eleição é feita antes da fundação do mundo. Deus escolhe, lá no final nós vamos ler vários textos que vai fazer total sentido com o que eu estou expondo aqui agora. Então, Deus elege o seu povo, Deus escolhe um povo para salvar. Não é? Essa é a primeira atitude. Não é você que decidiu servir a Jesus e aí Deus foi lá e salvou você e elegeu você. A sua decisão por Cristo é a consequência da eleição de Deus que se manifestou na eternidade, primeiramente. Né? Antes que houvesse mundo, antes que houvesse todas as coisas, a Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então, esse plano eletivo do Pai não se iniciou quando você decidiu aceitar a Jesus, quando você levantou sua mão num apelo. Não. A salvação de Deus, a eleição, começou com um plano de Deus. Deus fez isso primeiramente. Deus elegeu você, escolheu você para salvar. E aí, depois disso, nós temos as devidas consequências. E aí, não é, como não é um passe de mágica, você foi convertido por meio do evangelho. Não é
como muitas pessoas pensam, que a eleição é algo que vai acontecer independente da pessoa ouvir o evangelho ou não. Se ela for uma eleita, ela pode passar o resto da vida dela pecando, desobedecendo, que ela vai ser salva. Não é assim. Um dos processos da eleição é a santificação, da salvação é a santificação. Então, aquela pessoa que vive em pecado está demonstrando que nunca foi alcançada pela graça de Deus, porque ela não está respeitando os processos que a Escritura nos mostra e evidencia claramente na sua palavra, que é os processos da salvação. Então, uma vez que essa pessoa é eleita, é escolhida de Deus, ela vai ser chamada pelo Evangelho. Ela vai ser chamada e atraída pela pregação e pela exposição da Escritura. Ela não vai receber nenhuma visão, ela não vai ser salva do jeito que ela quer, ela não vai ser alcançada pela graça de Deus por meio de nenhuma outra coisa senão pela pregação do Evangelho. O mesmo Deus que elegeu, o mesmo Deus que alcançou essa pessoa, que decidiu salvar essa pessoa, também vai promover os meios pelo qual essa pessoa vai chegar até Deus. E ela vai chegar até Deus pelas maneiras óbvias, que é o chamado do Evangelho. Ela vai ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo vai fazer uma obra no coração dela e ela vai ser alcançada pela graça divina, uma vez que ela ouviu a palavra de Deus, arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. O próximo passo, depois do chamado do Evangelho, é a regeneração. Essa pessoa, após ouvir o Evangelho, ela tem uma transformação no seu interior. Observe que a salvação começou antes da fundação do mundo, ela foi eleita. E aí essa pessoa nasce, vive, ela cresce e num dado momento ela descobre o Evangelho, ela descobre a palavra de Deus, ela é alcançada pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus transforma o coração dela, regenera ela, faz dela uma nova vida. É isso que acontece. Depois da regeneração, aí sim, ela se converte de fato. Ela muda o ciclo natural da sua vida, que é caminhar para o abismo, que é caminhar para o mal, que é caminhar para o afastamento de Deus, que é correr a passos largos para derramar sangue, como diz o Salmo, que é ir em direção ao pecado, à queda, ao juízo. Essa pessoa agora decide por Jesus Cristo. Ela de fato foi convertida pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e agora ela está caminhando, ela fez uma conversão. Ela estava indo rumo ao pecado, rumo à queda, rumo ao abismo, rumo ao inferno, mas ela foi convertida, ela eleita de Deus, ela ouviu o Evangelho, depois ela foi regenerada e agora, por fim, ela toma essa decisão de converter, ela inverte o sentido da sua vida. Ela vai em direção a Deus, vai em direção à cruz, vai em direção à salvação. Uma vez que ela se converte, ela é justificada. A justificação é o ato legal de Deus fazer ou imputar em você a justiça de Jesus Cristo. Você é injusto e continua sendo injusto até o dia da sua morte, mas por meio da salvação que o Senhor Jesus Cristo ofereceu a você, você agora é justo e essa justificação é imputada. Não é que você se tornou justo porque você se converteu, não, você continua pecador, mas Deus imputou em você, Deus colocou em você a justiça divina. Assim como essa roupa que eu estou aqui não pertence ao meu corpo, ela é colocada sobre o meu corpo, assim também a justiça divina, ela é imputada sobre você. Ela é colocada em cima de você, ela cobre os seus pecados. Deus olha para Jesus Cristo, vê o seu sacrifício e aceita o sacrifício de Cristo. E coloca toda a justiça que está sobre Cristo, toda a inocência que está sobre Cristo, Deus coloca sobre você. E agora você é justo semelhantemente como Cristo. É por isso que você pode ser chamado de santo na palavra de Deus. É por isso que a igreja de Deus é santa, imaculada, perfeita. Não é porque ela é perfeita no seu jeito de agir,
e no seu modo de viver, mas é porque Deus imputou sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre os seus eleitos, a justiça que provém de Deus, que provém de Jesus Cristo. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus fez todas as coisas, e todos aqueles que estão em Cristo também cumpriram todas essas coisas, também venceram o mundo, também são justificados, também são livres da condenação do inferno, porque sobre eles está a justiça divina. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho como ser salvo pelas minhas obras, mas apenas e único e exclusivamente pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que Cristo realizou todas as obras que eu deveria realizar e não conseguia, Cristo realizou e eu descanso nas obras de Cristo. E sobre mim está imputado a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Deus olha para mim e fala: você é justo. Não por causa de você, mas por causa de Jesus Cristo. E essa é o próximo aspecto da ordem da salvação. Uma vez que nós estamos justos, agora nós somos adotados por Deus, nós pertencemos a Deus. Agora Deus nos chama de filho e nós pertencemos a Ele, fomos adotados por Ele, porque agora estamos perfeitos, não em plenitude, mas por causa do sacrifício de Cristo, nós somos achados justos e por sermos justos, justificados, agora fomos adotados por Ele. E uma vez justificados e adotados por Deus, nós entramos no processo de santificação. O processo de santificação é um processo que nunca tem fim. Ele inicia logo após a nossa conversão, mas ele permanece para todo sempre. Até enquanto nós vivermos, nós viveremos esse aspecto buscando santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os dias nós estamos cada vez mais nos santificando por meio da palavra, por meio dos meios de graça que o Senhor destinou, oração, leitura da palavra, confissão de pecados, a igreja ouvindo a palavra de Deus, sermões, canções, testemunhos, pregação. Tudo isso faz com que nós cada dia mais nos tornemos santos diante de Deus, né? Louvando ao Senhor, como diz Paulo em Efésios, com cânticos, hinos espirituais, dando sempre a Deus graça, sempre falando o que é proveitoso. Tudo isso vai nos levar a ser cheios do Espírito Santo, a ser cada vez mais santificados, a ser cada vez mais parecidos com Cristo. Esse processo de santificação é sinergista, né? Deus nos auxilia nesse processo, mas nós também buscamos a santificação. Nós nos empenhamos. Por que a santificação é possível ser buscada pelo homem? Porque uma vez que ele foi regenerado, transformado e salvo, agora ele tem a capacidade, ele tem a ótica de ver os seus pecados, de ver os seus erros e buscar a Deus verdadeiramente. Agora ele sabe onde está errando, ele sabe o que é desagradar a Deus e sabe a verdade, sabe que precisa buscar ao Senhor, se santificar cada vez mais. E agora, esse homem que uma vez eleito, salvo, regenerado, justificado, adotado, ele tem agora o poder, a força de se santificar. Porque uma vez que ele tem o Espírito Santo, ele recebe de Deus essa graça e ele pode buscar a santificação. Ele tem poder para santificar, ele tem poder para corrigir os seus pecados com a graça de Deus, mas ele pode se esforçar para ser cada vez mais santo e parecido com Deus. A justificação tem um braço humano envolvido aí, que cabe sim os atos humanos, mas não é isso que traz salvação. Ele já foi salvo. As obras para a santificação não faz com que ele seja salvo. Pelo contrário, evidencia que ele é um eleito escolhido por Deus, que foi transformado, ouviu o evangelho, regenerado, justificado, adotado e por fim, agora ele entra nesse processo de santificação que vai durar até o último dia da sua vida. E por fim, o último aspecto da salvação, um dos aspectos finais da salvação é a perseverança, né? Ou a perseverança dos santos, como diz aí o acróstico, né, da Tulipe, né? A perseverança dos santos diz respeito àqueles que foram alcançados pelo perdão e pela graça divina e que continuarão por toda a sua vida
buscando e servindo ao Senhor. Aqueles que desistem no meio do caminho, aqueles que não permanecem na fé, apenas estão evidenciando que nunca foi alcançado pelo sangue de Cristo e teve os seus pecados totalmente perdoados, não é? É como aquela parábola de Jesus do semeador que saiu a semear e o semeador lançou várias sementes e tem solos que aparentava que iria dar fruto, mas o fruto cresceu, produziu um pouco, mas depois os prazeres do mundo sufocou aquela planta. Por quê? Porque os prazeres do mundo foi maior. E aí, assim como aqueles que estão na igreja hoje, que muitas vezes se desviam, se afastam do Senhor, estão evidenciando que nunca foram alcançados pela graça e que a palavra de fato nunca penetrou profundamente no seu coração. São pessoas que passam tempo na igreja, que até demonstram alguns aspectos salvíficos, né? Parecem arrependidas, parecem servas de Deus, mas por fim se entregam ao pecado, à desobediência a Deus e acabam terminando a sua vida desviados e distantes do caminho do Senhor. Não é assim que acontece com o salvo, com aquele que foi eleito, não é? E alcançado pela graça divina. Ele persevera. A perseverança dos santos é um dos aspectos da eleição. Ele continua, ele não abandona a fé em Cristo, ele permanece todos os dias da sua vida buscando, se santificando e clamando pela vontade de Deus, né? Às vezes cai, vacila, pode pecar, mas no geral ele permanece por todo o tempo da sua vida. Ele não vai morrer no pecado sem se converter e sem ser redimido e alcançado pela graça. E depois, por fim, a morte, não é? Esse eleito de Deus morre e depois ele é glorificado, recebe a glorificação nos céus, não é? De fato, esse é o último aspecto da salvação. Quando o eleito de Deus morre, depois ressuscita num corpo glorioso e é glorificado pelo Senhor para todo sempre. A eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da sua suprema vontade. Então, alguns aí, principalmente a teologia arminiana, tenta explicar esses textos que falam sobre eleição, né? Porque não se pode omitir esses textos da Bíblia, né? Predestinação está na Bíblia, a palavra, eleição, não é? Escolheu, todos esses textos estão na Bíblia. E não há a menor possibilidade de ocultar esses textos da palavra de Deus. Então, eles tentam explicar esses textos de que maneira? Quando a Bíblia fala que Deus viu, que Deus elegeu, que Deus escolheu, a ideia arminiana tenta explicar esses textos afirmando que a eleição acontece, mas ela é algo que o Senhor previu no futuro. A onisciência de Deus, né, que vê todas as coisas, foi até o futuro e viu que tal pessoa seria salva, que tal pessoa iria aceitar a Cristo. E aí Deus foi lá e elegeu essa pessoa, escolheu, predestinou. Então, essa a expressão que é usada aqui. A predestinação não é algo que aconteceu antes da fundação do mundo, mas é algo antevisto por Deus, né? Uma vez que Deus viu que aquela pessoa aceitaria Cristo, foi lá e salvou ela e regenerou ela. Então, a salvação teria esse aspecto de que o Senhor salva, porém não é algo que foi feito antes da fundação do mundo. É algo que o Senhor destina, né? É algo que Deus faz, não porque ele elegeu de livre vontade, mas porque a pessoa que uma vez aceitou a Cristo, não é uma vez que a pessoa quis Deus foi lá e elegeu ela e salvou ela. É uma salvação por presciência.
e não por livre graça e vontade de Deus. Né? A pessoa precisa querer isso, não é? É o que diz a interpretação arminiana. Mas aqui nós deixamos claro que é um ato de Deus antes da criação, que ele escolhe pessoas antes da fundação do mundo para salvar.